Hoje começa no aquecimento para o terceiro dia da Copa do Mundo no Brasil. Em Manaus tem o clássico imperdível do futebol mundial, Inglaterra e Itália. E tem ainda Colômbia e Grécia daqui a pouco, Uruguai e Costa Rica no meio da tarde, Costa do Marfim e Japão às 10 da noite. A gente vai mostrar para você toda a expectativa na cidade-sede para essas partidas. E é claro, né, as notícias deste sábado da nossa seleção, lá na Granja Comari, centro de treinamento do Brasil. Foi uma manhã de muito trabalho, mas num clima tranquilo, sem pressão. Pelo menos é a impressão que a gente tem daqui. Foi assim mesmo, Fernanda Gentil? Boa tarde. Olá, Rodrigo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Foi assim, sem aquela pressão, mas com muita responsabilidade, porque terça-feira já tem Brasil e México, né? Por aqui hoje, no campo 2, os titulares correram ao redor do gramado e antes já tinham feito exercícios na academia. No campo 1, que é o principal, esse aqui, ó, logo atrás de mim, teve um jogo-treino entre os reservas e o time sub-20 do Fluminense. No primeiro tempo saíram 2 gols, lembrando que nessa primeira etapa de titular só tinha o Paulinho. Esse aí foi o gol 1 do Brasil, do Ramírez, depois do cruzamento do Fernandinho. O Hernanes deixou o dele de pênalti. E aí na segunda etapa que já tinha o Bernard e o Paulinho saiu. O William fez o dele depois da boa troca de passes. E também o Jô fechou o placar em 4 Brasil, Fluminense 0. Agora, daqui a pouquinho, começa a entrevista coletiva do Henrique e do Oscar. Enquanto vocês vão vendo aí o momento de confraternização dos jogadores. Depois, todos os atletas da seleção brasileira foram atender os torcedores, com muitos autógrafos e fotos, como tem acontecido aqui na Granja Comari todos os dias, Rodrigo. Sábado bem agradável aí na Granja Comari, hein, Fernanda? Obrigado pelas informações. 8 seleções entram em campo. Tem representantes da África, da Ásia, da América do Sul e da Europa. Os repórteres Isabela Scalabrini, Alessandro Torres e Daniela Branches também estão acompanhando todas as notícias da Copa neste sábado. Primeiro vamos lá com a Isabela Scalabrini, direto lá de Belo Horizonte, onde daqui a pouquinho o Mineirão recebe a partida entre Colômbia e Grécia. Essa partida é pela primeira rodada do Grupo C, né, Isabela? Boa tarde, e a Copa começando em Minas Gerais, é isso? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Eu estou aqui na maior expectativa. Primeiro jogo da Copa aqui no Mineirão. Ao todo serão 6 partidas, mas olha só onde é que eu estou. Eu estou pertinho do Mineirão, aqui do nosso estúdio panorâmico. A gente vê o Mineirão, a gente vê aí a invasão dessa torcida de camisa amarelinha. Com certeza ali tem muitos brasileiros, mas é a torcida da Colômbia. Os colombianos, com uma simpatia, eles invadiram Belo Horizonte, estão fazendo festa por aí. Olha só essas imagens que a gente tem dos colombianos. É cara pintada, é festa por Belo Horizonte, num clima muito amistoso. Tem gregos ali também, viu? Lembrando que os gregos, a camisa é azul e branca, tem ali bandeira azul e branca, tem também muita animação entre os gregos, mas os colombianos estão fazendo a festa, viu, Rodrigo? Fazendo a festa, Isabela, mas não vão poder contar com o principal jogador deles, não é isso? É verdade, com certeza o técnico está preocupado. Falcão Garcia, do Mônaco, não se recuperou de uma lesão no joelho a tempo de vir para a Copa do Mundo. Mas a notícia é que ele está aqui em BH, ele veio para o Brasil para apoiar o time e isso aí é uma grande força. Os colombianos acreditam que vão fazer muito bonito sem ele. Daqui a pouquinho, hein, gente? A partida começa logo depois do Jornal Hoje. Rodrigo. Isso aí, Belo Horizonte fervendo. Obrigado, Isabela. Uruguai, carrasco do Brasil na Copa de 50, entra em campo hoje para enfrentar a Costa Rica em Fortaleza, na Arena Castelão. É o primeiro jogo do Grupo D, o mais difícil da primeira fase. E quem vai trazer as informações do jogo para a gente é o repórter Alessandro Torres, ao vivo. Boa tarde, Alessandro. Ô Rodrigo, boa tarde a todos. A torcida aos pouquinhos começa a chegar aqui no Castelão. O espaço ao redor da arena já está interditado pela FIFA. As duas equipes ainda estão nos hotéis e tem um adversário em comum, que é esse forte calor aqui de mais de 30 graus do Nordeste. Isso porque as duas seleções chegaram anteontem à noite, só tiveram um dia para se adaptar ao calor. E o Uruguai entra em campo com um grande desfalque. A estrela do time, Luis Soares, está se recuperando de uma cirurgia no joelho, deve ser poupado nesse primeiro jogo, mas o Uruguai vai contar com a dupla Diego Furlan e também Cavani no ataque. Com você, Rodrigo. Obrigado, Alessandro Torres. Às 7 da noite tem mais um jogão na Arena Amazônia. Inglaterra e Itália também vão se enfrentar pelo Grupo D, que já está sendo chamado aí de Grupo da Morte, né? É um dos maiores adversários de ingleses e italianos, na verdade, é o calor amazônico. A gente está falando de calor em Fortaleza, mas na Amazônia a gente sabe que a situação lá é bem mais quente. Vamos ver como é que está o clima com a Daniela Branches. Conta pra gente. Boa tarde.
Oi, Rodrigo. Pois é, só campeões, um clássico do futebol mundial. Mas olha, o bom para as seleções da Inglaterra e da Itália é que o jogo, pelo horário local, começa daqui a cerca de 7 horas, quando o sol tão temido pelos ingleses já deve ter baixado. Porque hoje, olha, ele veio forte, a temperatura nesse momento está em torno de 30 graus. Mas o problema é a umidade aí, que passa de 70%, traz essa sensação térmica aí muito maior. O calor realmente é complicado, mas é para dar as boas-vindas à Copa do Mundo aqui em Manaus. Porque quente mesmo é o clima da alegria entre os torcedores. Por aqui no momento, o movimento ainda fraco, está muito cedo, estão chegando aos poucos, mas quem já chegou na cidade, cada um veio de forma diferente. Ele chegou de barco, mas trouxe o meio de transporte que usou por 6 meses. O inglês Andy Smith cruzou o Brasil pedalando. Partiu de Porto Alegre, rodou por 11 cidades-sede, mais de 8.000 quilômetros até chegar em Manaus. Fim da linha para a aventura, coroada com a foto que completou o álbum, cenário Arena da Amazônia. O torcedor inglês se impressionou com o estádio e disse que não vê a hora de entrar para ver o jogo entre Inglaterra e Itália. 4 dias de viagem de Santarém, no Pará, até aqui, e chegada triunfal também dos adversários. Eles poderiam ter vindo ao modo tradicional, de avião, mas não, decidiram chegar em Manaus assim, ao modo amazônico. E é neste barco que este grupo de italianos vai se hospedar durante os dias que vai permanecer aqui em Manaus. E é claro, com toda a alegria de uma verdadeira torcida italiana. Decidi pintar este barco de azul como a camiseta da Itália e tricolor como a bandeira da Itália e de vir aqui com os meus amigos. Até a arara brasileira ganhou as cores da azurra. Tudo para viver um momento histórico na floresta. Essa aventura que é daquelas que nós vamos contar para os nossos netos, não? Estar em Manaus, nesse paraíso, nessa coisa tão diferente para nós. Até soldados ingleses quiseram conhecer o território do inimigo. Mas a arquirrivalidade ficou só na brincadeira. Aqui estão todos para viver a paixão pelo futebol. Os torcedores têm que se preparar para o calor, né? Mas a FIFA determinou, aí no caso dos jogadores, caso a temperatura em Manaus passe dos 32 graus, o árbitro da partida e o médico responsável podem interromper o jogo a cada 30 minutos para que os jogadores possam se reidratar e se recuperar. De volta com a Copa do Mundo, Itália e Inglaterra fazem um clássico de campeões mundiais hoje, às 7 da noite em Manaus. Os italianos temem o calor, mas contam com o apoio da torcida amazonense. A Nazionale, como é chamada a seleção italiana, hoje vai literalmente suar a camisa e a forte umidade de Manaus preocupa a Itália. O time também passa por alguns momentos de incerteza, com jogadores machucados, e por aqui há quem sugira que a seleção azul seja devidamente benzida para evitar outros contratempos. Os italianos respeitam a organização do time inglês, mas temem mesmo é o Uruguai, adversário da última rodada da fase de classificação e que possui um ataque poderoso. Na Inglaterra, a preocupação da torcida não é só com a bola rolando, não. Responde rápido. Além do futebol, qual é outra grande paixão dos ingleses? Tomar uma no pub da esquina. Claro, ainda mais em dia de jogo da Inglaterra. Esse aqui já se enfeitou todo e está à espera dos fãs. Os ingleses reconhecem que pegaram um grupo difícil e estão preocupados com o calor de Manaus. Mesmo assim, confiam numa vitória. England win 4-1. England win 2-1. Por conta do fuso horário, a estreia da seleção inglesa contra a Itália só vai começar às 11 da noite aqui, hora em que a lei restringe a venda de bebidas e muitos lugares fecham. Mas num gesto de boa vontade, o governo britânico permitiu que os pubs fiquem abertos até mais tarde, excepcionalmente para este jogo, garantindo assim a torcida barulhenta e esperançosa dos ingleses. E voltamos a falar de Copa. A seleção brasileira tem um desafio no jogo de terça-feira contra o México, no Castelão, em Fortaleza, que é conquistar a liderança do Grupo A. Brasil e México estão com 3 pontos cada. Por isso, o trabalho de preparação na Granja Comari não para nem no final de semana. Já teve treino hoje de manhã. A gente vai voltar para lá para ver o que está acontecendo com a Fernanda Gentil. Contar para a gente qual é a programação agora da tarde. Campo vazio, o pessoal está o quê? Almoçando, Fernanda?
Olá, Rodrigo. Pois é, todos já deixaram o gramado, mas ainda não estão almoçando, viu? Por exemplo, Henrique e Oscar falam nesse momento com os jornalistas em entrevista coletiva. Isso, né? Depois, sim, vão todos almoçar e à tarde vão acompanhar os jogos da Copa do Mundo. Por isso a programação foi antecipada, inclusive, né? O treino seria à tarde, mas foi na parte da manhã, porque, por exemplo, só hoje tem 4 jogos do Mundial e eles têm que estar analisando todos os detalhes. Amanhã treino pela manhã e à tarde eles viajam para Fortaleza, Rodrigo. Tá certo. Muito obrigado. Boa tarde para vocês aí. Ingresso em Belo Horizonte, a Isabela Scalabrini continua acompanhando a chegada dos torcedores ao Mineirão. Tem muita gente entrando no estádio, Isabela. Olha lá, dá para ver daqui, ó. Todo mundo ali de amarelo. É a Colômbia ou é Brasil? É Colômbia, colombiano, Rodrigo, olha só. Falta menos de meia hora para o jogo começar e muita gente ainda está entrando. Olha só, eles estão correndo, muita gente já com pressa, mas tem que ser com calma, porque tem uma revista ali na porta para ser tudo pacífico, né? Tudo com calma. Os gregos também estão chegando, de azul e branco, mas o amarelinho. Tem brasileiro ali, com certeza, para torcer para a seleção da Colômbia, mas a maioria é colombiana, mas tem também muitos gregos. É a estreia do Mineirão na Copa. Aqui vão ser realizados 6 jogos. Agora, nós temos umas informações de que agora, na Praça 7, nesse momento, está havendo um protesto pacífico, 200 pessoas, 8 pessoas já foram presas, um havia tinha uma faca, e uma outra pessoa tinha uma bomba caseira. A gente volta com vocês aí, Rodrigo. Muito obrigado, Isabela. Boa tarde aí para todo mundo. Nenhuma das seleções do Grupo C, como a Colômbia e a Grécia, passou das quartas de final numa Copa do Mundo. E mesmo a Colômbia, que é uma das mais experientes do grupo, só participou 4 vezes da competição.